Assim como eu fiz com a lista de alguns dos meus discos favoritos de 2022 no âmbito internacional, eu trago aqui nesse vídeo alguns dos meus favoritos dentro da cena musical brasileira de 2022. Presta atenção. O mais sensacional festival de rock da Alemanha vem a São Paulo agora em 2023 para ficar. É o Summer Breeze Open Air, que será uma experiência inédita aqui no Brasil para quem já esteve em festival. Porque além de trazer uma grande variedade de shows de bandas das mais diferentes vertentes do rock, toda a infraestrutura do festival europeu vai ser importada aqui para o Brasil e a expertise, né, todo o conceito de 25 anos desse festival europeu virá aqui para o Brasil. E vai ser um negócio completamente diferente de tudo que você já viu. Dá uma olhada nesse filme. Summer Breeze Brasil, dias 29 e 30 de abril, no Memorial da América Latina. Garanta já seu ingresso em ticket360.com.br. Blind Guardian, Avantasia, Sepultura, The Winer Dogs, Stratovarius, Accept, Bury Tomorrow, Here, Crisium, Project 46. Homenagem ao maestro André Matos. Palestra com Bruce Dickinson. Saiba mais em summerbreezebrasil.com. Summer Breeze! Então, assim como ocorre tradicionalmente nos festivais europeus, o público aqui no Brasil vai poder aproveitar uma atmosfera única que vai muito além dos shows em si e vai proporcionar uma experiência inesquecível. Não vai ter espaço para monotonia, porque vai ter muita coisa interessante acontecendo ao mesmo tempo, o tempo todo. A banda que você quer assistir vai tocar mais tarde, então você pode visitar feiras geek e de cultura, com tatuagens, você pode experimentar culinárias diferentes, inclusive a tradicional culinária alemã, tudo ao seu dispor. Sem contar área de descanso, vai ter um monte de merchandising super variado, tanto do festival quanto das bandas. Vai ter sessões de autógrafos com algumas bandas, então vai ter um monte de coisa para você fazer, cara. Eu aposto que você vai sair desse festival já com vontade de ir na edição de 2024. Se você quer saber mais detalhes, basta que você clique aqui embaixo nesse link e você vai se inteirar de tudo, tá bom? Fica aqui a minha dica, imprescindível. Meu amigo e minha amiga, você sabe muito bem, né? Você já deve ter assistido que eu fiz um vídeo a respeito de alguns dos meus álbuns favoritos lançados em 2022 dentro do âmbito internacional. Se você não assistiu, assiste que você vai ter algumas surpresas. E, claro, eu não poderia deixar de fazer, agora nos últimos dias de 2022, a minha pequena lista de alguns dos discos preferidos que eu ouvi, lançados em 2022, dentro do campo da música brasileira. E eu escolhi aqui 6 deles para mostrar para vocês. Antes que você pergunte, por que você não fez 5 ou por que você não fez 10? Porque o vídeo é meu, o canal é meu e eu coloco aqui quantos discos eu quiser, beleza? Então eu vou começar não numa ordem de preferência, como sempre, né? Porque para mim é quase impossível dizer quem está em primeiro, quem está em segundo nesse caso. Mas eu vou começar esse vídeo com Ateu Psicodélico, o mais recente álbum do Zé Ramalho. Meu amigo e minha amiga, depois de muito tempo, ele reapareceu com um álbum de estúdio que, mesmo não oferecendo assim grandes variações harmônicas, melódicas e rítmicas, as canções desse álbum aqui cativaram os meus ouvidos de uma maneira quase épica, principalmente porque as ótimas letras meio psicodélicas aqui desse disco fazem com que as canções elas funcionem quase como se fosse uma espécie de mantra, sabe? Só que assim, cada uma dessas canções dotadas de
de um vigor muito estranho, muito legal. Esse disco foi otimamente produzido pelo grande parceiro, o Zé Ramalho, que é o extraordinário guitarrista e produtor Robertinho de Recife. E ele é um disco, cara, que ele remete... Você termina a audição dele e você tem a sensação, e vou falar isso como um elogio, você tem a sensação do que aconteceria se o Pink Floyd gravasse um álbum nordestino. Inclusive, isso fica muito evidente numa canção belíssima desse disco, chamado Beira-Mar, a Ressurreição. Porque, inclusive, nessa música, o Robertinho de Recife ele coloca umas guitarras totalmente David Gilmourianas. É um disco realmente muito bom e você ouve cada faixa exatamente como eu disse a você, como se fosse um mantra sonoro. Tá? Um disco excelente que eu recomendo que você ouça do princípio ao fim. Outro disco que me impressionou bastante em 2022 foi esse aqui, ó. Outro Lado, do Violeta de Outono. Os caras tiveram a ótima ideia de resgatar canções que eles tinham gravado entre 1992 e 2002, mas com o formato original que eles queriam dessas canções e não aquele que foi de uma certa forma imposto pela gravadora deles na época. Então eles refizeram essas canções da maneira como elas deveriam soar, cara, e o resultado é sensacional. Inclusive esse disco ele traz a formação clássica da banda, né, que é o guitarrista e vocalista o Fábio Golfetti, o baixista Ângelo Pastorello e o batera que é o Cláudio Souza. E o trio não apenas conseguiu dar a cada uma dessas novas gravações a personalidade original delas, como eles reuniram um repertório em que toda aquela influência psicodélica, que já é muito tradicional no som do Violeta de Outono, ela ficasse com uma atmosfera menos viajante, menos espacial e ficasse com uma simbiose com aquele padrão de canção, né? Principalmente aquelas canções pop londrinas dos anos 60, cara. O resultado ficou incrível. E essa abordagem sensacional resultou nesse disco aqui, extremamente bem gravado e produzido. Ele ainda é um disco viajante, mas exatamente de uma maneira um pouco mais terráquea, vamos dizer assim, cara. É um disco maravilhoso que você também tem que ouvir do começo ao fim. Um outro disco que também me deixou absolutamente chapado de tão legal é um álbum que eu ainda não tive a oportunidade de comprar a edição física desse disco, né? Seja em CD ou em LP, mas eu ouvi esse disco, é maravilhoso, é Do Amanhã Nada Sei, do Almir Sater. E mais uma vez, né, o grande cantor, compositor, violeiro sul-matogrossense lançou um álbum simplesmente espetacular, daqueles de chorar de tão bonito. As canções são brilhantes e traduzem da melhor maneira que você possa imaginar como existe sim um folk genuinamente brasileiro, tá? Um som folk genuinamente brasileiro. Espertamente, o Almir, ele usou mais uma vez a popularidade televisiva dele para forjar uma camada pantaneira às suas composições, ao seu som. Agora, inclusive, com nítidas influências de paisagens sonoras mais contemplativas, vamos dizer assim, com uma característica que a gente gosta muito de ouvir, sabe no som de quem, cara? Do Bruce Springsteen. Por incrível que pareça. Sem contar que em algumas faixas há uma nítida influência da música celta. Quando você ouve a faixa título, por exemplo, você percebe isso nitidamente, cara. E é uma grande sacada. E isso vale para todas as outras canções desse disco, cara. É uma música mais linda do que a outra. Tem uma canção que, inclusive, é até um samba meio surpreendente, chamado Angu de Caroço, que faz uma ponte inesperada justamente entre o samba e o folk pantaneiro. É um disco incrível que ainda, logo mais, eu vou ter a oportunidade de pegar, de trazer aqui para minha coleção a edição física desse disco, né? Ou em LP, ou em CD, não sei. Mas
realmente eu indico esse disco do Almir Sater, que é sensacional. Na sequência, eu trago aqui para você um dos meus discos preferidos de 2022 e uma das mais gratas surpresas que eu tive esse ano, que é o som do Apneia. Apneia é o projeto solo do Boca, baterista do Ratos de Porão. E quando eu falo que é uma grata e absoluta surpresa, isso vem também do fato de que a sonoridade desse projeto aqui é muito diferente do Ratos de Porão, porque quando você ouve esse álbum, você tem a nítida impressão de que ele foi muito influenciado por algumas bandas dos anos 80 bem legais, como o Husker Du e o TSOL na primeira fase. Pelo menos isso que eu identifiquei aqui nessas canções. E essas músicas, elas são muito... Elas têm, inclusive, uma pitadinha de stoner em cada uma delas, né? Então, e cada música aqui apresenta uma falsa simplicidade, vamos dizer assim, que é, aliás, uma característica perfeita para transformar cada uma delas, cara, em temas dos quais você certamente lembra quando termina a audição. Tá? Ao contrário do que acontece com grande parte dos discos que a gente ouve, você termina de ouvir o disco, você não lembra de nenhuma canção, e aqui acontece exatamente o contrário, que ao final da audição você relembra bastante das músicas, que tem uma abordagem melódica muito sutil e muito legal. E essa característica em nada interfere no peso instrumental, você tá entendendo? Essa abordagem, inclusive, propicia ao álbum um charme, vamos dizer assim, que é impossível de ignorar, tá? Principalmente quando o Boca, ele recheia as levadas de bateria dele, cara, com um swing muito diferente do que ele apresenta lá no Ratos de Porão, que a gente já está acostumado a ouvir. Então, esse disco aqui está na minha lista aqui, porque foi uma agradabilíssima surpresa, o disco de estreia do Apneia, que chama-se Sia Sound. Eu esqueci de falar no começo, lembro agora. Sia Sound, o disco de estreia do projeto do Boca, do Apneia. Vale muito a pena ouvir. E assim como aconteceu no ano passado, mais uma vez na minha lista de favoritos entrou um álbum do Júnior Cordeiro. Esse aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Vou tirar do plástico. Infinito Migrar. Tá? Esse disco aqui. Inclusive, ó, a capa, na verdade, é o que seria a contracapa e vice-versa. Mas, na verdade, isso aqui não é um erro. Foi, na verdade, um conceito do Júnior em meio que dá um nó na cabeça das pessoas, tipo, qual lado é o certo? Você tá entendendo? Então, na verdade, a capa do disco está na contracapa e a contracapa está na capa. Tá? Infinito Migrar é um disco, mais uma vez, esse artista paraibano, cara, ele fez um disco praticamente uma obra-prima. Curiosamente, lançado no dia 1º de janeiro de 2022. E é um álbum que mostra que realmente ele é um artista muito inquieto. Porque em cada uma das canções extraordinárias presentes nesse disco, ele acrescentou vários elementos da música tradicional árabe. Inclusive, é um elemento muito presente em cada uma das canções que ainda trazem aquela fórmula sonora dele, que é um rock progressivo nordestino psicodélico, cara. Uma coisa muito legal. Se você não conhece o som do cara, imagina se o Zé Ramalho gravasse um disco com o King Crimson. É mais ou menos isso que tem aqui. Um disco também brilhantemente bem gravado, bem produzido. É daqueles discos, cara, que a audição, ela meio que te joga num caleidoscópio sonoro incrivelmente diversificado e surpreendente, do qual você não sente vontade de sair, tá? Realmente um disco sensacional, que, mais uma vez, outro disco do Júnior Cordeiro aparece na minha lista de preferidos do ano, tá? Esse aqui, o Infinito Migrar. E já que eu falei no Boca, né, do Ratos de Porão, batera do Ratos de Porão, com seu projeto, o Apneia, que lançou esse disco aqui, ótimo, o Sea Sound, que eu coloquei aqui, outro disco que não poderia faltar na minha lista de preferidos de 2022 é o Necropolítica, do Ratos de Porão. Tá.
com aquela raiva habitual nas letras e um som absolutamente avassalador em termos de peso. Esse disco aqui é também um álbum que vai se tornar um clássico daqui a alguns anos. Porque o quarteto aqui ele reuniu em pouco mais de meia hora, cara, um repertório com um poder de fogo absurdo, no qual, mais uma vez, é impossível você desvincular o som da banda, tanto do punk como do metal. É impossível isso, cara. E mesmo que você conheça o som da banda, cara, é impressionante como você vai constatar a maneira como os caras são capazes de manifestar na gente, mesmo que a gente já conheça o som, cara, uma perplexidade. Quando você ouve as canções agressivamente espetaculares desse disco, cara, você chega no final disso, você tá sem fôlego. Quando você ouve, por exemplo, Neonazi Gratiluz, Passa Pano pra Elite e Guilhotinado em Cristo, cara, o teu cérebro já tá derretido completamente, cara. É uma desgraceira que, mais uma vez eu repito, vai ser considerado, num futuro bem próximo, como um álbum clássico da música brasileira. Recomendo muito Necropolítica, do Ratos de Porão. Outro de meus discos preferidos em 2022 foi o Ascensão, desse extraordinário trio mineiro, o Black Pantera. Esse disco só comprova como a banda é capaz de equilibrar de maneira brilhante as atuações muito eficientes como instrumentistas, você tá entendendo? Com um discurso incrivelmente cortante e contundente. Assim como faz o Ratos de Porão, eles misturam punk, hardcore e metal, cara. Só que eles fazem isso de uma maneira muito diferente, mas igualmente avassaladora. E sempre se posicionando contra qualquer tipo de racismo. Nada é mais emblemático disso do que a faixa Fogo nos Racistas, que é uma mistura de Living Colour com Suicidal Tendencies e tem um riff de guitarra que é primo de Paradise City, do Guns N' Roses. Por incrível que pareça, né? E tem realmente, o disco inteiro tem uma abordagem sonora incrivelmente visceral. Cada faixa é uma pedrada sem qualquer espaço para qualquer tipo de excesso. E para terminar, outro disco que eu ainda não tive a oportunidade de adquirir a edição física, mas vou fazer isso em breve, mas que me deixou absolutamente chapado, vamos dizer assim, né? Mas sem usar maconha. Jardineiros, do Planet Hemp. Depois também de muito tempo, o mais recente disco da banda é simplesmente arrasador. E o disco soa de uma maneira até bem mais aberta do que no passado, né? Em termos de estilos, por exemplo. Tem uma canção chamada Taca Fogo, que é uma mistura de punk hardcore com um trap. Incrível, né, cara? Mas funcionou. Tem uma outra chamada Fim do Fim, que é totalmente punk. Tem uma chamada Distopia, que tem a participação do Criolo, que tem uma influência do Queens of Stone Age, pra você ter uma ideia. E o Planet Hemp, ele mantém também, nesse disco, a velha coerência com os seus conceitos de temas abordados nas letras e, de uma certa forma, até mesmo no próprio conceito sonoro. Claro que não poderia deixar de ser, tem canções com o famoso mote maconheiro, né? Tem uma canção chamada Puxa Fumo, bem swingada, que é bem legal. Tem um outro, uma outra canção que é um hip hop meio eletrônico, que chama O Ritmo e a Raiva, que inclusive traz a participação de um ex-integrante do Planet Hemp, que é o Black Alien. E todas as músicas do disco são excelentes, cara. As letras são absolutamente contundentes, como sempre foram e continuam afiadíssimas. E a banda, na verdade, ela investiu o suficiente para construir um repertório mais eclético, super bem produzido e bem gravado, e bem mais pesado do que a maioria das pessoas poderia esperar dessa volta do Planet Hemp. Claro que, como sempre, eles vão pagar o preço de receber a condenação
por parte de um público que já odiava a banda antes. Mas em compensação, eles vão receber também, cara, a celebração não apenas de quem acompanha a banda desde o início, mas também vão receber a conversão por parte de um público novo que não presenciou aquelas polêmicas que a banda teve no passado. É realmente um descasso. Pois bem, meu amigo e minha amiga, esses então são alguns dos meus discos preferidos de 2022. Aqui nos comentários, faz a sua listinha e explica por que você escolheu esses discos. E também não esqueça de fazer a sua inscrição aqui no canal e clicar aqui embaixo na descrição do vídeo em Seja Membro para que você se torne sócio do nosso exclusivíssimo Clube de Membros VIP, né? Um local repleto de vídeos inéditos e exclusivos aqui meus, séries novas, tem inclusive, aposto que você não sabe, exclusivo, tem desconto dos nossos parceiros, possibilidade de você assistir a shows gratuitos na faixa, frequentar bastidores e um monte de benefícios, tá bom? Você clica aqui embaixo, escolhe o seu plano e você vai se divertir e se informar. Tá legal, gente? Então, abraço, saúde, ótima passagem de ano para você, para sua família e para seus amigos e que 2023 seja um ano maravilhoso para todos nós, tá bom? Até a próxima!